Salve, salve, meus amigos ligados no mundo das lutas. Sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Farias Fight. Esta madrugada tivemos noite histórica no UFC Weichen 322 na arena da Madison Square Garden, a casa do New York Knicks, em Nova York, a cidade das luzes, com a vitória do Islam Makhachev. Isso tudo vai ser falado agora neste vídeo. Vamos falar do card todo. Esse é um vídeo de resultados com oferecimento da City Gamer. Pensou em PC, pensou em manutenção, pensou em upgrade na City Gamer. O link está aqui na descrição. Fica ali na Dom Helder Câmara, bem próximo ao Norte Shopping. Beleza? Vamos seguindo. Vamos passar aqui para vocês todos os resultados. Nós tivemos apenas 5 erros, mas fizemos 9 acertos. Começamos bem, com vitória de brasileiro. E o esquadrão brasileiro foi muito bem representado. Tivemos apenas uma derrota. Beleza? Vamos lá. Já foi para conta o UFC o Weichen. Agora, no próximo final de semana, teremos Tsarukyan contra Dan Hooker, né? O Tsarukyan era o cara que era para estar disputando aí com o Islam Makhachev, mas infelizmente ele se lesionou às vésperas da luta contra o atual duplo campeão agora, Islam Makhachev. E eu tô com esse óculos aqui porque o Fight Nerd, o bad boy, o cara do entretenimento muito querido lá nos Estados Unidos, venceu e convenceu. Mas tem muita coisa aí. Ele pediu o cinturão lá. Vamos ver. Foi lá, deu uma dura no Dana White. Mas vamos falar. Vamos falar tudo isso aí agora no nosso vídeo de resultado. Beleza? Vamos lá. Primeira luta, deixa eu puxar aqui. Matheus Camilo, do Brasil, venceu o Vyacheslav Borchev, né? Nomezinho difícil de falar, hein? Vyacheslav Borchev. E o Matheus Camilo ganhou ele na decisão unânime. Era favorito brasileiro, tá? O Borchev entregou uma luta dura para ele aí no segundo round, mas no terceiro o Matheus Camilo botou para baixo e começou a dar umas cotoveladas ali sinistras e faturou para o Brasil. Começamos bem o card, beleza? E o Matheus Camilo fez desse jeitinho aí. No segundo round, na segunda luta na categoria dos pesos médio, Baizangur Suzurkaev contra o Eric Micônico, que entregou um lutaço aí pro Baizangur Suzurkaev. Ele brinca demais. Qualquer hora dessa ele vai levar um atraso, hein? Mas o homem é meio sinistro, meu irmão. Ele deu umas caneladas na barriga do Micônico. O Micônico também entregou umas mãos duras aí ao Baizangur. Mas no terceiro round, ali por volta de 1 minuto e 30, o Baizangur Suzurkaev, ele entregou a magia. Ele saiu ali e deixou uma na ponta da pera, que o Eric Micônico já saiu ali meio cambaleante, e aí não deu jeito. Vitória por nocaute, tá? A primeira luta foi para decisão, a segunda foi por nocaute. E Angela Hill contra a Fatima Klein. Lembrando que o Baizangur foi nossa aposta aqui do canal e ele ganhou, tá? Angela Hill, eu apostei na vitória da Fatima Klein pelo ali o histórico e também o favoritismo entre as duas atletas. Eu achei uma boa luta, tá? Porque a Angela Hill não vendeu barato essa luta aí pra Klein. Entregou um lutão, né? Osso duro de roer. A Angela Hill não foi nocauteada nem finalizada. Casca grossíssima aí. Caminhou mesmo ali a fim de liquidar a fatura, mas foi muito dominada aí pela Fatima Klein, beleza? Que venceu na decisão unânime. Pra mim realmente venceu. E foi a aposta aqui do canal, a Klein. Pat Sabatini contra o Shep Mariscal. Luta também foi para decisão unânime. O Mariscal venceu. Achei um lutaço. Os caras entregaram um lutaço para mim.
Foi bem legal. Eu tava em live aqui, eu fiz 7 horas e 28 minutos de live, 4, 8 horas de live. Então por isso eu vou dar até uma pausa aqui para beber a água, para não perder a... Foi um lutão, aposta do canal e mais um acerto. Ele dá o caos contra o Gerard Mesquite, categoria dos pesos médios. Foi nossa aposta do canal. Venceu por submissão aos 50 segundos do primeiro round. Tá? Foi luta bem interessante, né? O Mesquite veio ali para simulando uma trocação ali para poder chegar ali na pegar o seu jiu-jitsu, mas o Dalcauso não deu chance e liquidou logo a fatura ali. Meteu ali não foi bem um katagatame, foi um katagatame e aí deu as 3 batidinhas ali o Gerard Mesquite, tá? Beleza? Que foi na categoria dos médios. E agora na categoria dos pesos penas, a nossa aposta do canal, que era o Malcolm Almaker, pegou essa fera brabíssima aqui. O cara foi contratado de última hora. O telefone tocou no celular dele. Ele, quando viu que ele tinha mais de 900 ligações no telefone, o Wayne, guardem esse nome, hein, rapaziada. Esse cara na categoria dos pena, o moleque é embaçado, bom de trocação, um bom strike, e o Malcolm Almaker amargou a sua primeira derrota na organização. Tava bem, mas ele tava muito confiante só numa mão e parece que ele deu uma cansadinha também. Beleza? Esse moleque aqui deu uma queda do judô no Almaker, meu irmão. Eu fiquei impressionado, tá? O primeiro round foi bem equilíbrio, o Almaker pra mim venceu, mas no segundo round o Irving foi pra cima e aí começou a dominar a luta, foi começando a dominar o Almaker. No terceiro round ele liquidou a fatura. O Almaker que sangrou aqui no supercílio, ficou olhando aqui assim meio aquele olhar vago, né, assim na arena lá no octagon, né? E perdeu, amargou aí a sua primeira derrota, tá? E esse menino aí vai fechar um contrato gordo aí com o Dana White. Entregou uma boa luta. Foi tipo o Diego Lopes, né? Quando perdeu mas lutou bem, né? Contra o Viloev, né? Enfim. Na categoria dos pesos pena, foi pra conta. Erramos aqui a nossa primeira. E também erramos a nossa segunda no card preliminar na categoria do peso mosca feminino. Era em Blenfield contra Tracy Cortez. A nossa aposta era na Azaran, mas a Azaran no segundo round deu mole. Ela veio muito bem no primeiro round. Fez uma luta ali certinha, lutou legal, pá, no primeiro round. Dominou bem a Blenfield. Foi pra cima, começou a golpear, botou pra baixo também. Mas aí, no segundo round, a Blenfield ligou o botãozinho de emergência, baianou ali, que ela baianou no começo do octagon e foi girando, levando. E aí ela caiu por baixo da Erin Blenfield, e aí a Erin Blenfield não perdoou e finalizou. Foi a segunda finalização da noite, tá? E aqui, ó, a penúltima luta do card preliminar. Tem brasileiro no octagon e foi o nosso querido Rodrigo Robocop que venceu. Foi a aposta aqui do canal, era favorito e o Robocop foi na decisão unânime, tá? Parabéns, Gregory Rodrigues. Mas esse russo aqui, malandro, o Borrachinha não conseguiu nocautear ele, ainda não foi nocauteado no UFC. O Roman Kopylov, mas entregou uma luta dura. Teve uma hora que ele meteu foi um direto. O Robocop meio que deu uma bambeada, mas o Robocop pulou, sacudiu a cabeça e voltou também. E continuou entregando boa luta. Cara, dava pra ouvir a estalada assim. Porque na hora que começou a luta, a plateia ficou meio que em silêncio. Então dava pra ouvir assim os estalos dos golpes do Robocop, né? E a galera gritando muito lá: bora, Robocop! Para o Robocop gritando, e também a torcida começou a gritar o nome dele lá, tá? Tá querido lá nos Estados Unidos aí, o nosso querido Gregory Robocop. Foi a aposta aqui do canal e venceu. Então aqui, ó, eu errei uma, duas e a próxima luta aqui na categoria dos pesos médios. Paul Nickel contra o Rodolfo Vieira.
Rodolfo Vieira não foi nossa aposta. Aliás, Rodolfo Vieira foi a nossa aposta aqui do canal. Beleza? Tava treinando lá na Fight Nerd. Eu achei que eles iam fazer uma luta de grappling. Mas esse cara aqui, cara, não veio pra trocar grappling, meu irmão. No primeiro round, eles começaram ali. O Rodolfo meio que não encontrou a distância. Esse cara foi acertando mãos em sequência, né? Mas teve uma hora que o Bom Nico agarrou o Rodolfo Vieira e levantou lá no terceiro andar e jogou no chão, cara. Deu aquele barulho assim no octógono, né? Mas ele tava bom também na trocação. O Bom Nico evoluiu demais, tá? E aí no segundo round, cara, o Bom Nico achou uma canelada muito preocupante. Cara, eu fiquei aqui na torcida pro Rodolfo Vieira ficar consciente. A câmera não tava trazendo muito assim a imagem pro Rodolfo, que ele tava meio que desacordado, tá entendendo? E aí o rezando, ai meu Deus, volta, volta, volta. Graças a Deus, o Rodolfo Vieira voltou, tá? Mas eu acho que ele agora vai dar um tempo, vai se recuperar aí e vai reencontrar o caminho das vitórias. Ele vinha bem numa sequência boa de vitórias, mas aí o Bom Nico, caramba, meu irmão, eu tava achando que esse cara não ia entregar tudo que ia entregar e entregou. Liquidou a fatura, foi a única derrota aqui dos brasileiros, mas o Rodolfo Vieira vai voltar pra academia, vai treinar, vai passar aí um período aí de descanso também, repensar aí as suas estratégias, mas foi um nocautaço, cara, muito preocupante. Beleza? E agora aqui, o card principal na categoria peso leve, o filho e o avô do Moicano, tá? Rapaziada, não foi a nossa aposta do canal, o Benoit Saint-Denis. No vídeo de apostas eu falo Beniel Dariush, só que eu queria dizer Beniel Dariush, então fui bem honesto com vocês, eu não apostei no Benoit Saint-Denis, tá? Que eu falei o Coroa Azarão, mas só que é os dois nomes que começam com a letra B, então eu troquei ali os parafusos aqui do meu cérebro, mas foi um nocaute rápido, aos 16 segundos, tá? O Benoit Saint-Denis encontrou uma esquerda que pegou aqui assim, ó, na fonte, na ponta da pera, e o Beniel Dariush caiu no octagon e deu uma deslizada, beleza? Então foi assim, foi tão rápido essa luta, e foi assim que se consolidou a vitória do Benoit Saint-Denis. E o Beniel Dariush, ele já tá começando a sentir muito o peso, né, da idade, né? Já é um cara já de mais idade, deve pensar aí em parar e começar aí a fazer uma carreira como treinador, como coach, mas é um guerreiro, tá? É um guerreiro. E os dois guerreiros aí entregaram uma boa luta, mas não teve luta, né? Foi 16 segundos de luta, hein? E foi assim. E ganhou o bônus de performance da noite, tá? O Benoit Saint-Denis. Bom Nico também pegou o bônus de performance da noite. Por enquanto, foram esses. Bom Nico e o Benoit Saint-Denis pegaram aí as performances da noite. E mais um bônus agora aqui da luta muito esperada. Eu tava aqui na torcida pelo Carlão, o fumante. Pedi pra galera do chat colocar o cigarro no chat. E o óculos aqui da Fight Nerd tá aqui. Beleza? Malandro, que lutaço, hein? Que lutaço. Vamos narrar como é que foi essa luta. Como foi essa luta? O inglês Leon Edwards, na verdade, o jamaicano que luta pela Inglaterra, o Leon Edwards, botou o Carlos para baixo no primeiro round. Beleza? Ele botou o Carlos no primeiro round, tá? E por conta da queda, né, e tal, ele teve 2 golpes, né, aqui no primeiro round. E aí o Carlos, ele deu 20 golpes, né, significativos. E aqui, ó, total de golpes significativos, teve 7 golpes pro Leon Edwards e 9 pro Carlos Prates, tá? E aqui o Carlos Prates deu um flashdown, né? Na verdade foi um nocaute, né? No primeiro round.
tentativa de finalização, nenhuma. Só ficou mesmo, aplicou a queda, né? E ficou ali, 2 quedas, né? Beleza, e o Carlos Prates treinou, foi subindo ali, beirando a grade do octagon ali, tá? Foi bem. E aí até tem uma cena que tá viralizando aí, que o Leo Edwards ficou ali dando um soquinho na cara do Carlos Prates. O Carlos Prates fez aqui assim, mostrou esse bigodão dele aí, né, e tal. Aí beleza. Quando foi no segundo round, o que acontece? O Pablo Sucupira falou com ele, ó, Carlão, ele tá caminhando pra tua mão boa, beleza? Então marca a distância e começa a ir para o lado dele. Ele tá indo para sua mão. Não, ele tá indo para sua mão boa. Então fica ligado, porque ele vai querer vir é onde você vai entrar e chute embaixo. E cara, o chute do Carlos Prates realmente entrou nessa hora aí. O Leon Edwards meio que sentiu, e aí o Carlos Prates se farejou ali a possibilidade de nocautear, e foi um nocautaço que caiu rindo, né? O Leon Edwards, ele ficou aqui assim, ó, caiu, e o Carlos Prates ainda deu um golpezinho, mas não foi com tanta potência não, foi só para confirmar mesmo, porque o juiz demorou a interromper a luta, né? Porque ele já era para ter interrompido, né? Quando o cara caiu assim e disjuntou desligado, né? Beleza? Então foi assim, aos 1 minuto e 28 segundos do primeiro round, do segundo round, o Carlos Prates foi lá e liquidou a fatura, beleza? E ganhou o bônus de performance da noite. Sean Brady e Michael Morales, malandro. Essa luta, rapaz, vamos aqui. Essa luta também foi sinistra. O equatoriano é um cara muito forte para essa divisão. O favorito era o Sean Brady, tá? Então aqui, rapaziada, eu esqueci, tá? Voltando aqui o vídeo. Carlos Prates, representante do Esquadrão Brasileiro, mandou super bem, vinheta para ele aí, ó. Foi lá e com o seu Muay Thai, a sua defesinha de queda, ele levantou, foi pro meio do octagon, ficou conversando pra caramba lá com o Leo Edwards. Pô, vamos parar de fazer essa luta feia, vamos lá pro meio do octagon, vamos fazer vamos dar um show pra esse público aí. E aí o Leo Edwards caiu meio que no mental do Carlos Prates e ele liquidou. E a Fight Nerds faturou mais uma vitória, beleza? Após perder pro Ian Gary, parece que nem foi ofuscado aí. Carlos Prates já vem para sua segunda derrota para sua segunda vitória consecutiva. Carlos Prates vem aí para sua segunda vitória consecutiva após a derrota para o Ian Gary, beleza? É isso. E agora na categoria dos peso meio médio, a mesma categoria do Carlos Prates, que é o homem bônus. Homem bônus. Beleza? Então vamos aqui, ó. Sean Brady, que era o favorito, perdeu para o Malcolm Morales. Beleza? Malcolm Morales, equatoriano, que tinha uma torcida lá, e a galera tava torcendo lá. Inclusive a sua mamãe estava lá na plateia, eu tava aqui assisti desde a primeira luta. O Morales venceu, cara, no primeiro round. O Sean Brady meio que não conseguiu botar a luta para baixo, porque o Morales, apesar de ser mais alto, né, ele lutou o tempo todo aqui assim, ó, de guarda abaixada, né, guarda alta, mas de postura reclinada aqui, ó, contra o Sean Brady, porque o Sean Brady é baixinho, né, e o Sean Brady não conseguiu encontrar o seu jiu-jitsu, porque o Morales, toda a entrada que o Sean Brady entrava, o Morales colocava a mão, ora era upper, ora era cruzado, ora era jab direto, e ora era chute, tá? Então foi um lutaço. E esse cara conseguiu um nocaute no Brady ali. Sinistro também. Sinistro. E aí pediu disputa pelo cinturão. Fez lá disputa por cinturão lá para o Dana White. Subiu lá. Pediu pro Hunter também, né? Que tava lá no octagon. E foi assim que se desenrolou esse UFC V-Chain para a luta do Malcolm Morales
E o Showbrand, infelizmente, aí não liquidou a fatura, não conseguiu finalizar. Na verdade, não conseguiu encontrar o Morales, o equatoriano, que é um cara muito forte aí para sua categoria e foi realmente brutal. Beleza, meus amigos? Então é o seguinte, vamos agora para a primeira disputa de cinturão da noite. A Weili Zhang e essa chinesa aqui. Foi aposta aqui do canal, nós não vencemos. O Malcolm Morales foi aposta do canal e nós vencemos. O Azarão quebrou a banca e nós se demos bem aqui, beleza? Mas nessa luta aqui eu fui completamente dominado pelo meu palpite e queimei a língua. A Weili Zhang não conseguiu as forças ideais para essa categoria de cima, mas ela não bateu, é casca grossa e mesmo assim não foi finalizada, mas ela ficou ali sendo dominada pela Shevchenko. Foi uma luta chata, hein? Foi uma luta chata porque a Weili Zhang dominou, mas não, sabe, não foi dominante mesmo, igual a próxima luta que eu vou já falar, beleza? Então, pro vídeo não ficar muito longo, a Valentina Shevchenko dominou os 5 rounds, beleza? E continua campeã, e a Weili Zhang continua campeã lá da categoria de baixo, mas na de cima ela amargou aí a sua primeira derrota, a Zhang Weili. Eu chamo ela de Weili Zhang, beleza? Dessa vez a China não conseguiu, e a kirguistanesa aí, a Valentina Shevchenko, conseguiu manter a sua superioridade aí por grande dominância, beleza? Foi 5 rounds ali de amasso na chinesa, que não conseguiu. Ora a Valentina botava ela para baixo, a Zhang, né? Mas, enfim. Agora, rapaziada, a luta principal foi nossa aposta aqui do canal. As duas enquetes da live que eu fiz quarta e quinta-feira, muita gente apostando no Della Madalena. Mas na enquete do dia da luta mesmo, no canal, foi bem equilibrado. Teve 54 votos, 56 votos, 75% apostou na vitória do Isla e 40 e quantos por cento? Não lembro, 46% apostou na vitória do Madalena, tá? Mas foi muito dominado, cara. E o Madalena, velho, ele ficou ali meio, sabe, meio atordoado, assim, com a luta, sabe? Ele ficou assim, a câmera filmava muito ele, né? Com o rosto entristecido, assim, né? Ele tava muito frustrado, cara, muito frustrado mesmo. Agora eu não sei se é porque ele tava sentindo algum tipo de dor, alguma coisa assim. Ele tava com uma cara de frustração gigantesca, tá? Até conseguiram trocar um pouquinho no primeiro round, o Jack Madalena e o Islam Makhachev, cara. Ele banava muito fácil, meu irmão. Mas o Islam Makhachev não conseguiu finalizar o casca grossa aí, o Jack Della Madalena, hein? Ele não conseguiu finalizar o Jack Della Madalena. Fez o triângulo de mão, tentou katagatame, tentou mata-leão, entendeu? Foram pro bilimbolo, que lá eles chamam de scramble, né? Mas o Makhachev foi efetivo. Foi muito diferente da luta contra o Khamzat Chimaev, né? Que o Khamzat Chimaev ficou fazendo cosquinha no Driclo Duplessis. Que tipo de luta ali é horrível, mas não. Esse cara aí, ele pegou meu respeito. A galera só tá reclamando dele que ele não tem carisma, né? Ele não é igual o Conor McGregor, que ficava caminhando pelo octagon, falando um monte de besteira, que o UFC gosta de ver isso, né? Ver os caras que ele ficou ali naquela frieza, pá, convidou a galera para comemorar a vitória dele no Daguestão, mas o Khabib Nurmagomedov tava pedindo pro o lutador aqui de baixo aqui, o Islam Makhachev, a fazer a finalizar. Ele gritava lá, finish. Ele tava gritando toda hora para finalizar. Os gritos que se ouvia na arena era do Khabib, cara. Era do Khabib. Mas quando ele falava em inglês, né? Mas quando ele falava em português, a gente não entendia, era nada. Quando ele falava em russo, na verdade. Quando ele falava em russo, no idioma deles lá, a gente não entendia absolutamente nada.
Mas enfim, foi uma noite bacana. Eu fiquei aqui até o final. Terminou ali 3h30 da manhã. UFC, a live. Muito obrigado a todo o pessoal que apareceu na live. Apareceu gente pra caramba. Novos inscritos. Foi uma audiência maneira. Eu sabia. Essa luta aí. E a gente tem um encontro também no próximo numerado, hein, pessoal? Nós temos um encontro no próximo numerado, que é o UFC 323. Agora é o seguinte, o 323 vai ser na T-Mobile, em Las Vegas. Então é bom que vai ser no nosso horário habitual aqui, ó. O card principal começa meia-noite, ó. O card principal começa meia-noite. Enfim. E tem muito brasileiro lá, beleza? Mas esse não é o assunto desse vídeo aqui. Beleza? Aqui, ó. Agradecer às 1.264 pessoas. Nós tivemos 21 likes. Foi muito legal, beleza? Galera interagiu no chat. Foi uma coisa assim maravilhosa. Não deixou eu cochilar. Eu tava quase cochilando, mas o café foi legal. Eu não fiquei para coletiva de imprensa, que eu já tava há 8 horas em live, então, beleza. Agradecer aos patrocinadores aqui da live, beleza? O último UFC do ano vai ser o Royval contra o Manel Cap, mas aí é na Arena Apex, sem público, então dificilmente eu devo estar fazendo live. A arena sem público não é muito legal. Então eu gosto de UFC assim animado, que a gente tenha público, né? Mas vou estar soltando aí os vídeos de apostas, beleza, rapaziada? Então esse é o vídeo de resultados. Agradecer aqui ao patrocinador City Gamer, a UFC Fight Pass também, por permitir aqui que a gente faça essa resenha aqui, beleza? Assine aí, você que não é assinante, ó, tá na hora, hein? Assina que ainda dá tempo, porque ano que vem a casa do UFC vai ser a Paramount, beleza? E a Stake é a casa de apostas oficial do UFC. Se você for maior de 18 anos, é possível apostar com responsabilidade. Não vai crescer o olho, botar R$1.000 aí e depois ficar um mês no perrengue, tá, meu irmão? É aquele dinheirinho que você tira ali pra resenha, tomar uma pinga com os amigos, tomar uma cervejinha, picanha. Beleza? É só esse dinheiro aí. Prestação da casa própria, prestação do carro, da moto, né? Do aluguel. Não faça isso. Isso é loucura. Beleza? Então, fica aqui o meu abraço. Desejando a todos vocês uma boa semana e até a próxima. Os